Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte. Olá, nós estamos no canal 14net Anápolis, o programa Constituição em Foco. O meu nome é Rodrigo Belmonte, eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. E esse programa tem um propósito muito simples: distribuir informações a respeito da Constituição da República, a respeito do direito administrativo e, de forma geral, sobre aquelas questões que nos cercam diariamente, em especial quando falamos do poder público. A grande função e ideia é disseminar informações de qualidade para que você, estudante de direito, ou concurseiro, ou até um curioso como eu, possa saber um pouco mais sobre a estrutura do Estado brasileiro. Esse é o propósito do Constituição em Foco. No programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição da República, um ponto bem específico, o artigo 2º da Constituição da República, que fala da divisão de poderes, ou dos poderes do Estado. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é a Constituição da República? O que é isso? Bom, vamos lá, vamos começar em partes, né? Como o Jack Stripador, vamos em pedacinhos. Vamos lá. Constituição da República é a norma mais importante do Brasil. Eu falo isso do ponto de vista jurídico. Eu sei que você pode ter uma religião, uma crença qualquer e entende que não é uma norma jurídica a norma mais importante, mas sim uma Bíblia, por exemplo. Tudo bem, não tem problema algum. Mas agora a gente está falando de um pouquinho de direito, um pouquinho do sistema jurídico brasileiro e da Constituição da República. Dentro desse sistema jurídico, a Constituição da República aparece como a norma mais importante, a norma básica, aquela que tem a maior força, aquela que define a estrutura do Estado brasileiro, aquela que diz como outras normas podem ser criadas, tanto que ela é chamada em latim, por alguns, de lex mater, lei mãe, ou a mãe de todas as normas. Interessante, né? E por que você precisa saber disso? Por uma razão simples, porque você mora no Brasil. E se você mora no Brasil e tem interesse de saber um pouco mais como funciona esse Estado, chamado República Federativa do Brasil, é bom que você saiba um pouquinho sobre a Constituição. E no programa de hoje a gente fala sobre o artigo 2º, poderes de Estado, ou divisão de poderes. O Estado brasileiro, ele é dotado de poder. A gente comentou no programa anterior que esse poder é teu, é meu, é o que nós chamamos de soberania popular. Parcela desse poder eu entrego para o Estado para que o Estado faça aquilo que eu preciso, que você precisa, que toda a sociedade brasileira precisa. Esse poder tem algumas funções, são chamadas funções do Estado brasileiro ou apenas funções de Estado. Quais são essas funções, ou comumente chamado, quais são esses poderes? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O artigo 2º da Constituição da República fala o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Veja que interessante, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos entender o que é cada um deles, o que eles fazem, para que eles servem. Vamos falar do executivo. Executivo é o poder responsável por administrar uma cidade, um Estado-membro ou país. Quando pensamos em executivo, podemos ligar a uma figura, a um determinado cargo. No município, prefeito é o poder executivo. No Estado, governador é o poder executivo. E no Brasil, na esfera federal, o presidente da República é o poder executivo. Essas três figuras, esses três cargos públicos muito importantes, são responsáveis por executar políticas públicas, são responsáveis por gerenciar a administração pública. Se você vai a um posto de saúde e tem gente atendendo, é porque o prefeito da cidade providenciou a construção do posto e providenciou também atendentes. Ah, Rodrigo, mas se eu chego lá e não tem atendente, não tem posto, não tem medicamento. É porque provavelmente o município, na pessoa do prefeito, não conseguiu manter aquele posto de saúde em perfeito funcionamento. Mas por que isso acontece no Brasil? Por que eu preciso de alguém para administrar? Será que existe condição de mais de 200 milhões de pessoas tentarem administrar a coisa pública? Não dá. Então é por isso que alguém faz isso por nós. Nós escolhemos determinadas pessoas para administrarem. São aqueles que exercem cargos dentro do Poder Executivo.
prefeito, governador e presidente da República. E do outro lado, nós temos o quê? O legislador. O legislador, ele é o responsável pelo funcionamento do poder legislativo. Qual é a razão da existência do poder legislativo? Basicamente uma só. A razão da sua existência é produzir normas para que o chefe do executivo, o prefeito, governador e presidente, possam administrar a coisa pública. Na sua casa, você pode decidir o cardápio da semana, você pode decidir a cor do seu carro, você pode decidir o tamanho da sua casa, você pode decidir onde você gastará o seu salário, a sua remuneração, enfim, o dinheiro que você tem. Ou pior, que dívidas você vai pagar quando você tem dívidas e não tem dinheiro suficiente para isso. Então, quem decide isso é você. Mas quando nós falamos de administração pública, esse julgamento não pode, em hipótese alguma, ficar sob a responsabilidade de uma só pessoa, o prefeito, ou o governador, ou o presidente. Imagine um município que o prefeito resolve não pagar as contas da prefeitura que digam respeito à merenda escolar. Crianças vão ficar sem alimentação. Essa decisão não é do prefeito, ele só executa essa decisão. Quem adota uma decisão dessa natureza é o legislador, sim, fazendo uma norma, autorizando ao prefeito deixar de pagar uma determinada conta ou obrigando o prefeito a pagar a determinada conta. Esse é o grande papel do legislador, produzir normas. Vamos pensar um pouco na esfera estadual. Digamos que o governador do estado, do teu estado, quer fazer concurso para a polícia militar. Simplesmente ele manda soltar o edital e pronto, vamos fazer concurso? Negativo. Ele precisa consultar o seu respectivo legislativo, que é a Assembleia Legislativa, propor a criação de cargos, propor a criação de uma nova despesa para pagamento de pessoal, porque são novos policiais militares, e se o legislativo concordar, desde que exista dinheiro para pagar toda essa conta, o concurso será autorizado. Percebe? Muito do que acontece na tua cidade, no teu estado e aqui no Brasil, não é responsabilidade exclusiva do presidente, no caso do Brasil, do governador, no caso do estado, ou do prefeito, no caso da sua cidade. Tudo isso tem o dedo importante do legislador. Digamos que você está muito incomodado com um barulho que existe na sua vizinhança. Existe uma boate, uma casa de shows, enfim, alguma coisa muito barulhenta. Você pode se dirigir à Câmara de Vereadores do seu município, falar com o seu legislador, que é o vereador, e solicitar a ele um projeto de lei proibindo, por exemplo, casas de show, casas de eventos que fazem muito barulho por causa da música, em áreas residenciais. Quem é que vai permitir a instalação de uma casa de show dentro de uma área residencial? A prefeitura, o poder executivo. Mas ele só pode permitir ou negar se o legislador elaborou uma norma dizendo que naquela localidade pode ter sim uma casa de show ou que não pode ter uma casa de show. Está vendo a importância do legislativo? E quem é o legislador? Vereadores no município, deputados estaduais no estado, deputado distrital no Distrito Federal e na esfera federal a gente tem o deputado federal e o senador. Sim, na esfera federal o legislativo é um pouquinho diferente. Eles são dois cargos, no Senado e na Câmara dos Deputados Federais. No Senado, nós temos os senadores. Na Câmara de Deputados Federais, os deputados federais. Ambos têm a mesma função, produção de normas. Basicamente é isso. Lógico que dentro dessa estrutura legislativa bicameral, que é como a gente chama, na esfera federal, senadores têm uma atividade e deputados federais têm outra. É o que a gente conhece como divisão de competências. Mas eu nem vou entrar nesse aspecto, porque senão nós vamos estudar com muito mais detalhes a parte de Senado e Câmara. A gente deixa isso para um próximo vídeo. Nesse vídeo que eu quero te mostrar que existem três poderes. Nós falamos do Executivo, falamos do Legislativo e agora vamos falar do terceiro poder, que é o Judiciário. O poder judiciário é aquele responsável por julgamentos de processos judiciais. Sim, a estrutura do Poder Judiciário tem juízes que são responsáveis por dizer se você tem razão ou não tem razão em um processo judicial. Rodrigo, dá um exemplo de um processo judicial. Uma batida de carro.
Você diz que tem razão e a outra pessoa que você bateu ou que bateu em você diz que ele tem razão. Vocês não se entendem, então vamos levar para um juiz. O juiz é que vai decidir com base em provas, vai ouvir um, vai ouvir outro e vai decidir quem é que tem razão e quem é que vai pagar essa conta no final de tudo, né? Porque tem uma conta. O judiciário geralmente condena pessoas ou absolve. Quando condena, ou a pessoa paga a conta numa cadeia pela prática de um crime, ou a pessoa paga a conta com dinheiro porque ele contraiu o empréstimo e não pagou, bateu no carro do outro que estava errado, coisas dessa ordem. Esses três poderes são fundamentais para o funcionamento do Estado brasileiro. Apesar da Constituição falar que eles são independentes e harmônicos entre si, eles, de uma maneira ou de outra, conseguem segurar, frear, interferir na atuação um do outro. Vou te explicar como funciona isso. Já entendemos que o Estado brasileiro possui três poderes ou três funções de Estado. A função executiva é responsável por executar, a função legislativa pela produção de normas, a função judiciária pelo julgamento de casos concretos em processos judiciais. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Agora vamos pensar o seguinte, se eles são independentes, o executivo não pode interferir no legislativo, não é isso? Exatamente isso. O legislativo não pode interferir no judiciário. O judiciário não pode interferir no legislativo e muito menos no executivo, porque eles são independentes. Essa é a ideia de independência que muitas pessoas conhecem até. Porém, não é uma independência absoluta. É uma independência relativa. Por que independência relativa? Porque quando o executivo faz alguma coisa de errado, sim, ele gastou uma verba que não poderia ser gasta. Digamos que eu tenho 500 mil reais para pagar professores da área de educação e eu uso esses 500 mil reais para comprar uma frota de veículos na saúde. Eu desviei verba pública. Não pode ser feito isso de forma alguma, isso é proibido. Então, o judiciário toma conhecimento do caso através do Ministério Público, ou melhor, por intermédio do Ministério Público ou por intermédio de algum cidadão, e vai decidir, em um processo judicial, se o prefeito agiu corretamente ou agiu de forma errada. Essa mesma situação ela pode se reproduzir no Estado ou na presidência da República. É aí que aparece a independência relativa. Por que relativa? Porque nas ilegalidades, o judiciário está autorizado a interferir no trabalho, na atividade do executivo. E também na atividade do legislativo. Sim, o judiciário pode interferir nos trabalhos do legislador. Quando que o judiciário pode fazer isso? Quando o legislador produzir uma norma que contrarie a Constituição da República ou a Constituição Federal de 1988. Lembra, no início do nosso programa eu falei para você que a norma jurídica mais importante do Estado brasileiro é a Constituição Federal de 1988. Isso quer dizer que as demais normas devem obediência à Constituição Federal. Caso o legislador produza uma norma nova que contraria aquela que é a mais importante, que é a Constituição Federal, o judiciário entra em ação e declara, ou melhor, pode declarar que aquela norma nova, inferior, abaixo da Constituição da República, é uma norma inconstitucional. Então, no artigo 2º da Constituição, nós temos o quê? 3 poderes de Estado: legislativo, executivo e judiciário. Esses 3 poderes, eles possuem independência em relação um ao outro. Essa independência é uma independência, de certa forma, relativa, porque nas ilegalidades, um pode interferir no trabalho do outro. O legislativo pode interferir no trabalho do executivo? Pode. Pode. Quando? Quando o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito praticarem um ato ilegal ou até inconstitucional, o respectivo legislador pode suspender esse ato. Quer ver um outro exemplo de interferência do legislativo na atividade do executivo? Esse é muito conhecido. Você com certeza toma conhecimento dele. Impeachment. Te lembra alguma coisa? O Brasil teve 2 impeachments, um de Fernando Collor de Mello, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, e da ex-presidente Dilma Rousseff. Por que isso? Porque esses 2 chefes do executivo atuaram de forma ilegal, segundo o entendimento do legislador. E o legislador fez um julgamento desses presidentes e condenou a perda do cargo e
é uma forma de interferência muito brusca de poder. Mas isso pode acontecer? Claro que pode. A Constituição da República prevê isso. E quando a Constituição da República prevê, o poder respectivo pode exercer aquela função, aquela atividade, enfim, aquela competência. É como a gente chama, né? Competência não quer dizer que ele é muito bom no que faz. No direito, competência quer dizer ter poderes, ter legalidade naquilo que se faz. Então, perceba que esses poderes, um pode discretamente, secundariamente, interferir no papel do outro. Tá? O executivo em relação ao legislativo e em relação ao judiciário e os outros dois em relação ao próprio executivo. Mas são independentes. Como é que funciona essa independência? Porque até agora, Rodrigo, eu consegui entender que eles podem, nas ilegalidades, atuar de uma maneira ou de outra no que o outro poder está fazendo. Mas como é essa independência? Vou te dar um exemplo bem simples, bem tranquilo. O presidente da República não pode virar para o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, é a cúpula do Poder Judiciário, não pode virar para um ministro do Supremo Tribunal Federal e falar o seguinte: julgue o caso das propinas do Petrolão da forma X ou da forma Y. Não pode fazer isso. De maneira alguma. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode dizer ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados o seguinte: faça uma lei para ontem, para a regulamentação de um sistema de transporte coletivo por veículos, por aplicativos, como esses tantos que a gente conhece por aí. Eles não podem fazer isso. A autonomia, a discricionalidade, a liberdade de decidir é de cada poder. Os outros poderes interferem quando há uma ilegalidade. Então, daí vem a independência. E por que harmônicos? Por uma razão muito simples. Esses poderes são independentes, mas eles precisam conviver, eles precisam agir em conjunto para que o país consiga progredir, crescer e atender às necessidades que nós, cidadãos, levamos até ele. Para esses três poderes respeitarem um ao outro e preservarem a sua independência, eles precisam agir em harmonia, em equilíbrio. O presidente da República não pode, via de regra, legislar. Da mesma forma que o judiciário não pode, via de regra, administrar coisas do executivo. E o legislador não pode, via de regra, julgar casos processuais da justiça comum ou da justiça federal. Daí vem essa independência e harmonia. Eles têm que manter um equilíbrio de relacionamento para que possam auxiliar no crescimento do Brasil. Essas três funções são fundamentais. Por mais que você não goste da ideia de ter uma estrutura tão grande no Estado brasileiro, mas elas são importantes para o país. Isso é o que impede de um presidente mandar e desmandar. Isso é o que impede um judiciário só julgar condenações para os inimigos e absolvições para os amigos. Isso é o que impede do legislador fazer normas que beneficiam só o grupo de colegas que eles possuem. É por isso que eles têm que ter independência e harmonia. Essa é a grande função do artigo 2º da Constituição da República de 1988. Esse vídeo foi criado para você poder ter acesso a essas informações e ter uma noção um pouco melhor do seu papel de cidadão. Se você já tem uma noção muito boa, parabéns, eu fico muito feliz de saber disso, mas sempre é bom acrescentar conhecimentos. Digamos que alguma dúvida ficou nesse vídeo, que você ficou com alguma dúvida. Faz o seguinte, deixa aí no recado, comenta esse vídeo, deixa um recadinho dizendo qual é a dúvida que ficou do vídeo. De repente, a gente faz um programa só sobre a sua dúvida, só sobre o esclarecimento desse seu questionamento. Compartilhe com os amigos que você acha, com as amigas que você acha que precisam dessas informações também, beleza? Inscreva-se no canal 14 NET Anápolis e mande seu recado, curta e compartilhe. Forte abraço, bom vídeo e até o nosso próximo programa. Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte.